Pessoal, vamos lá. Os dados da nossa aula estão aí na sua tela. Aula de matemática, como temos aqui. Comigo, professor Natanael Barreto. O conteúdo da aula de hoje é matemática financeira e é a primeira parte, tá? É a primeira parte do capítulo de matemática financeira que se encontra no livro de vocês, capítulo de número 4, se não me engano. E a série para o qual é destinada essa aula é a segunda série do ensino médio para a Escola Centro de Ensino Nina Rodrigues, e aqui está a foto da nossa escola. Então tá aí nossa apresentação, então sem mais delongas, vamos para o próximo slide, tá bom? Então vamos aqui. No primeiro slide, antes de abordar os conceitos, eu coloquei aqui duas situações problemas que ao final dessa aula nós teremos a obrigação de saber resolver. Então vamos lá. A primeira situação problema diz o seguinte: supondo que uma propriedade rural, né, possua 484 mil metros quadrados de área total e deva destinar 20% dessa área à reserva legal, qual a área a ser destinada, né? Primeiro problema. O segundo problema diz o seguinte: considere agora outra propriedade com área total de 726 mil metros quadrados, que destina 254.100 metros quadrados à formação da reserva legal. Ele pergunta qual a porcentagem da área total foi destinada à reserva legal. Então perceba que no primeiro problema eu tenho uma área total e ele disse que destinou 20% dessa área. Aí ele quer saber qual é essa área que foi destinada, ou seja, quantos metros quadrados foi destinado. Eu sei que foi 20%, mas 20% equivale a quanto desse valor? É esse o primeiro problema. A gente tem que saber calcular uma porcentagem de um determinado valor. Mas nós vamos já aprender. Considere agora outra propriedade com área total desse valor. Aí ele disse que destinou essa área à formação da reserva legal, né? Agora ele quer saber qual é a porcentagem da área total que foi destinada à reserva legal. Ou seja, o total é esse aqui. Aí ele destinou essa quantidade de área. Só que ele quer saber que essa quantidade equivale a quantos por cento dessa área total aqui. Então são dois problemas que a gente vai, né, sair dessa aula sabendo fazer. Então vamos lá. Nosso próximo slide aqui é estudar conceitos iniciais de porcentagem. A primeira coisa, quero falar sobre o símbolo de porcentagem. Esse aqui é o símbolo que a gente utiliza, né, para representar uma determinada porcentagem. Então, esse aqui é o símbolo utilizado. Mas, como a gente lê? Quando eu tenho aqui 15 e esse símbolo, eu leio 15%. Quando eu tenho 20 e esse símbolo, eu leio 20%. E o que significa isso, pessoal? Toda porcentagem eu posso representar ela como uma fração ou como um número decimal. A situação, o problema é que vai medir qual vai ser mais viável. Por exemplo, mas vamos lá. Como eu represento, professor, essa expressão aqui em fração? Primeiro, toda porcentagem ela é uma fração cujo denominador é 100. Então, se eu tenho 15%, então é 100, né? E aqui em cima eu coloco quem? 15. Isso significa dizer que eu vou dividir meu todo em 100 partes e vou pegar 15 delas. É isso que representa esses 15%. Ou seja, eu divido meu valor total em 100 partes e depois pego 15 delas. Isso é que significa 15%. Tudo bem? Beleza. Ou seja, eu transformei essa porcentagem aqui, esse valor, ó, transformei esse valor todo aqui em uma fração. Só que daqui eu posso transformar ele em decimal. Eu posso dividir o 15 por 100. Quando eu dividir o 15 por 100, eu tenho 0,0,15. Então tá aqui, ó, o 15% ele pode ser expresso na forma de fração, que é essa daqui, 15 sobre 100, e pode ser expresso também na forma decimal, que tá aqui.
Essa é a forma decimal. Vamos aplicar isso aí também para o 20%. Então, se na forma de fração eu sei que o denominador é 100, porque está com símbolo de porcentagem, né? Por 100 está aqui. E o numerador é o próprio número. Então 20% é isso. Eu dividi o número, a quantidade total em 100 partes e peguei 20 delas. Isso é a forma fracionária da porcentagem. Só que se eu quiser, eu posso colocar também na forma decimal. Então eu tenho aqui que 20 sobre 100 é a mesma coisa de 0,20. Então está aqui, ó, forma decimal e forma de fração. Pessoal, pronto, aqui são alguns conceitos iniciais. Agora, tem uma coisa. O número 1 é o número natural que representa o todo, ou seja, 100%. O número 1 é o que representa o todo, 100%. Então, por exemplo, se eu estou analisando uma questão e eu tenho, por exemplo, o número 0,15, por exemplo, 16, significa dizer que esse valor é um valor abaixo de 100%. Por quê? Porque o 1 representa quanto? 100%. Então 0,16 ele representa um valor menor do que 100%. Agora, se eu tenho um número que ele é maior do que 1, por exemplo, se eu, vamos supor que eu tenho isso aqui, 1,26, significa dizer que esse valor ele é um valor maior do que 100%. Tá bom? Por quê? Porque 1 é o que representa o 100%. Então, se ele é maior do que o 1, então significa dizer que esse valor ele representa uma quantidade maior do que 100%. E já que a gente aprendeu isso aqui, então é mais do que interessante eu aprender a transformar um decimal em porcentagem. Como é que eu transformo um decimal em porcentagem, né? Ou seja, eu tenho um número decimal e eu quero transformar ele em porcentagem. Como é que eu faço para transformar um decimal em porcentagem? Vamos pegar esses exemplos aqui. 0,16% ou 0,16, se eu quero transformar ele de decimal para porcentagem, então o que é que eu faço? Eu pego e multiplico ele por 100, tá bom? Então quando eu pego isso aqui e multiplico por 100, isso aqui vai dar 16%. Olha, então 0,16 representa a quantidade de quanto? De 16%, confirmando que é um valor menor do que quanto? Do que 100. Se eu quero transformar, por exemplo, 1,26 em porcentagem, eu pego e multiplico isso aí por quanto? Por 100. Então, multiplicando isso aí por 100, isso aqui vai dar 126%. Então, ó, confirmando também que esse cara é um valor que é maior do que 100. Então, aqui tem alguns conceitos iniciais, que é transformar uma fração ou uma porcentagem em uma fração ou decimal, né? Transformar uma porcentagem em uma fração ou decimal. E aqui a gente sabe que o número 1 ele vai representar para nós o 100%. Por que, mas professor, por que 100%? É porque o 100% se dá quando o numerador ele é igual ao denominador. E quando o numerador é igual ao denominador, resulta em um valor de 100%. Tudo bem? Por isso que o 1 vai representar a quantidade de 100%. Pronto, esses são alguns conceitos iniciais que eu queria abordar com vocês, porque eu vou precisar deles já nas situações e problemas. Então, vamos lá resolver o primeiro problema inicial que foi proposto. Supondo que uma propriedade rural possua esse valor aqui, ó, de área total, não é isso? E devo destinar quanto? 20% para dessa área a reserva legal. Qual área ser destinada? Se ele quer saber quantos metros quadrados vai ser destinado à reserva legal. Então eu tenho um total de 484 mil metros quadrados e desse valor eu vou destinar quanto? Eu vou destinar 20%.
Vou pegar aqui 20% de... Vou pegar 20% de 484 mil metros quadrados. Só que agora eu quero saber, 20% equivale a quanto de 484 mil? Pessoal, eu vou fazer de duas maneiras. Primeira coisa, eu sei que 20% é 20 sobre 100, não é isso? Vezes, esse dia significa vezes, 4.000 ou 484 mil metros quadrados. Então, quando eu faço essa multiplicação aqui, ó, dessa fração por esse valor, eu estou calculando 20% desse valor aqui. E, professor, mas eu não poderia fazer direto aqui? Não. Toda operação a gente faz ela, né, ou na forma de fração ou então na forma decimal, tá bom? Então, o que é que eu vou ter aqui? 20%, que é 20 sobre 100, vezes 484 mil. E aí, você faz essa multiplicação 20 vezes esse cara, o restante divide por 100, ou eu posso fazer isso aqui, ó. Vou cortar esse zero com esse zero com esse zero. Então, aqui ficou só 1, né? 20 dividido por 1 dá 20. Vezes esse valor aqui, ó. Aí, quando eu multiplico esse valor aqui, eu vou obter aí 90. Eu vou botar aqui embaixo. 96.800 metros quadrados. Então significa dizer que a área, né, reservada à reserva legal é 96.800, ou seja, 20% dessa quantidade é 96.800 metros quadrados. Então, essa é a melhor forma de se fazer. Eu ia até abordar outras formas, mas só que, como eu acho que essa é a melhor, então eu não preciso estar abordando outras maneiras. A única outra maneira que eu vou fazer é que eu poderia transformar isso aqui em decimal, né? A gente viu que 20% é igual a 20 sobre 100. Ou então 0,20, né? Porque se eu dividir isso aqui por 100 dá 0,20. Aí eu poderia multiplicar 0,20 vezes 484 mil. Quando eu multiplicar esse valor aqui por esse, vai dar os mesmos 96.800 metros quadrados, tá bom? Então eu quero que vocês estejam com isso em mente. Como se calcula uma porcentagem de um determinado valor, tá? É importante, pessoal. Então primeiro que você faz o quê? Transforma em fração ou transforma em decimal. E aí multiplica pelo valor. Aí o resultado é o valor correspondente a determinada porcentagem. Vamos lá. Pessoal, o nosso segundo exemplo diz o seguinte: considere agora outra propriedade com área total de 26.000 metros quadrados, que destina 254.100 metros quadrados à formação da reserva legal. Qual a porcentagem da área total destinada à reserva legal? Pessoal, isso aí é o inverso, né? Agora ele tem 726 mil metros quadrados. Aí ele quer saber qual é a porcentagem correspondente da área destinada. Ele destinou aqui, a área destinada foi quanto? 254.100 metros quadrados. Então ele destinou aqui 254.100 metros quadrados. Ele quer saber, esse valor aqui corresponde a quantos por cento dessa área total aqui? Pessoal, uma das formas da porcentagem é isso. Ó. Toda porcentagem eu também posso entender ela assim, como o todo total e em cima a parte. Perceba
que eu posso representar assim. 254.100, que é a parte, representa quantos por cento da parte total? 726 mil. Então, quando eu pego essa razão 254.100 metros quadrados dividido por 726, que é o todo, perceba, eu estou pegando a parte, que é 254.100, dividido pelo todo. Essa forma de se representar a fração também significa porcentagem. Ou seja, quando eu faço isso, eu estou dizendo o seguinte: 254.100 representa quantos por cento de 726 mil metros quadrados? Aí, o resultado aqui, se a gente divide, eu corto esse zero com esse zero aqui, esse zero com esse zero, e aí ficou isso aqui, 2.541 dividido por esse cara. Quando a gente dividir, isso aqui vai dar 0,35. Só que eu quero transformar isso aqui em porcentagem. Como é que eu transformo? Multiplica por 100. Vai dar igual a quanto? A 35%. Então perceba que 254.100 metros quadrados representa 35% dessa área aqui, ó. Tá bom? Esse modo eu acho mais fácil, muito mais rápido. Mas tem gente que pode preferir do outro modo. Eu vou colocar aqui o outro modo. Eu poderia ter observado o seguinte: 726 mil metros quadrados é o terreno todo, não é isso? A propriedade toda. Então ele significa dizer que ele é 100%. E 254.100 metros quadrados representa quantos por cento? X que eu quero encontrar, não é isso? Aí, o que é que eu vou pegar? Eu posso cortar esse zero, com esse zero, esse zero, com esse zero. Aí fica esse aqui, ó, 7.260 vezes x. Fica esse vezes esse, né? Fica assim, ó. 7.260 vezes x igual a 2.541 vezes 100, que vai dar esse valor aqui. E aí, x vai ser igual a 254.100 dividido por essa quantia. Então, x é igual a 35%. Dá o mesmo resultado aqui, ó. Dá o mesmo resultado. Só que essa interpretação eu acho muito mais simples, tá bom? Do que essa, ou seja, é até menos cálculos, ou seja, essa opção de cima aqui é menos cálculo do que essa. Mas muitos estão acostumados com regra de 3 simples, né? Então, faça a sua escolha. Qualquer um dos dois métodos que você fizer vai estar correto. Então, vamos lá. Pessoal, agora eu quero falar sobre aumentos e descontos. Aumentos e descontos sucessivos. Só que antes de falar sobre aumentos e desconto sucessivos, vamos lá. A ideia de aumento é a ideia de soma, né? Que está aumentando. Óbvio, né, professor? E a ideia de desconto é a ideia de subtração. Então a gente vai utilizar essas ideias na resolução de alguns problemas. E principalmente na ideia de aumentos e descontos sucessivos. Vamos lá para o primeiro problema. Vou explicar essas duas ideias dentro de um problema. Vamos aqui. Nos últimos 2 anos, o salário de Alex passou por 2 reajustes. Ou seja, reajuste, no caso aqui, nesse sentido, significa aumento. Em janeiro de 2017, seu salário era R$ 1.500 e sofreu um acréscimo, né, de 6%, ou seja, um reajuste. Em janeiro de 2018, teve outro acréscimo, dessa vez de 7%,
Que valor passou a corresponder ao salário de Alex após o segundo acréscimo? Ou seja, pessoal, presta atenção. O salário dele, vamos fazer a montagem aqui, era de R$ 1.500. Aí, em 2017, em janeiro, né, de 2017, ele ganhou um aumento de 6%. Vou fazer o seguinte. Ele ganhou um aumento de quanto? De 6%, ó, em 2017. Aí, ele obteve um valor aqui, né? Depois, ele obteve mais um aumento de 7%. Isso em 2018. Aí ele está perguntando qual é o salário aqui de Alex depois do segundo acréscimo, não é isso? Então eu posso fazer o seguinte, né? Vai dar mais cálculo, mas eu vou fazer essa primeira opção aqui. Eu vou calcular primeiro 6% de 1.500. Aí o que a gente aprendeu? O que a gente aprendeu, pessoal? 6% de 1.500. Aí quanto equivale 6%? 6% é 6 sobre 100 vezes 1.500. Não foi isso? Igual. Aí eu posso cortar esse zero com esse zero com esse zero. Então fica 6 vezes 15 que dá 90. Então, o que eu obtive aqui? 6% de 1.500 é 90. Então, esse aumento aqui foi de R$ 90. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar mais R$ 90. Então, o salário dele aqui ficou 1.590. Tudo bem? Eu vou botar até de uma outra cor bem aqui. Então aqui mais R$ 90 que dá 1.590. Então perceba que depois do primeiro aumento o salário dele ficou quanto aqui, ó, em 2017? 1.590. Só que em janeiro do 2018 ele ganhou mais um aumento de 7%. O que eu vou fazer? Eu vou calcular agora. Eu vou fazer aqui, ó, bem aqui embaixo, 7%, vou calcular quanto é 7% desse valor aqui. 7% de 1.590. Aí, 7% é o que, pessoal? 7 sobre 100, né? Vezes 1.590. Aí eu posso cortar esse zero com esse zero. Não é isso? Posso cortar esse zero com esse zero. Aí eu vou pegar 7 vezes 159. 7 vezes 159 vai dar 1.113 dividido por 10, né? Que vai dar 111,3. Tá bom? Vai dar 111,3. Então, perceba que esse aumento aqui, então o aumento aqui de 7% corresponde a 111,3. Aí quando tu pega 111,3 mais 1.590, vai dar 1.701,3. Então o salário dele aqui, ó, o salário dele aqui é 1.701,3, no caso R$ 1.701,30. Tudo bem, pessoal? Então você pode fazer sim a sua conta, né? 2 aumentos separadamente.
Só que eu quero pegar e te ensinar uma forma bem mais direta. Perceba que aumento está associado ao quê? Então, ó, como essa aula está gravada, né? Está sendo gravada, pessoal. Pega aí, pausa o vídeo e entenda isso aqui que eu fiz, tá? Vai devagarzinho e copia. Agora eu quero te ensinar como calcular já o valor direto. Por exemplo, perceba que aqui eu calculei, ó, primeiro o 6% e depois eu somei, né, para obter esse valor. Mas se eu quiser, eu posso pegar e fazer alguma multiplicação direta. Como, professor? Perceba que eu disse lá que o 1 representa o 100%, não é isso? Ó, o 1 representa... O 1 representa 100%. 1 representa 100%. Só que ele teve um aumento, né, de... Eu vou colocar o inverso aqui, para aí. O 1 representa o 100%, né? O 100% representa o 1. Só que ele teve um aumento de 6%, não foi? Mais 6%. Só que esse 6%, se eu pegar e transformar ele em decimal, se eu pegar esse aqui, 6%, que é 6 sobre 100, vai dar 0,06. Gente, eu ensinei você a transformar uma porcentagem em decimal, não ensinei? É só, 6% é 6 sobre 100, aí 6 dividido por 100 dá 0,06, que está aqui. Então, como isso aqui tem que dar 6%, né? 106%, porque 100% que era o valor dele, mais os 6%, então o salário dele ficou 106%. Só que isso aqui, se eu somar 1 mais 1,06, isso aqui representa 1,06, né? Se eu pegar 1 mais 0,06, dá 1,06. Então, esse valor aqui, ó, esse valor aqui representa essa porcentagem aqui, que é 106%, que é o salário dele mais o aumento. Então, se eu quisesse, por exemplo, calcular esse valor direto, eu pegaria o 1.500, que é o valor inicial dele, vezes 1,06. Quando eu pego 1.500 vezes 1,06, eu estou calculando quanto representa 106% desse valor aqui, ó. Então, pega 1.500 e multiplica por 1,06. Isso aqui vai dar 1.590. Ó. Perceba que foi direto. Então, o que foi que eu fiz? Eu calculei 1, ou eu calculei 6%, que é 0,06, e somei mais 1. Por que mais 1, professor? Porque representa o 100%. Então, quando eu pego 100% mais 0,06, que significa 6%, vai dar 106%. Ó, que é esse cara aqui. Aí eu pego esse cara e multiplico. Ou seja, eu já calculei o salário com o aumento. Ah, então, por exemplo, se eu quisesse calcular, por exemplo, aí eu pego 100% mais 7%. Só que 100% é 1, não é isso? Mais 7% é 7 sobre 100, que é 0,07. Isso aqui dá 107%, né? Isso aqui vai dar 1,07. Só que quando chegou bem aqui, né, o salário dele já tinha passado para 1.590. Aí se eu pego 1.590 vezes esse cara aqui, que é o aumento de 7%, se você pegar e multiplicar esse cara vezes esse, vai dar justamente o 1.701,3. Essa aqui é a minha resposta final. Ó. Professor, mas como eu faria direto? Perceba, pessoal, que isso aqui é o que eu chamo de aumento sucessivo. Tá? Ó. Um aumento logo após o outro. Então, se eu quisesse resolver, por exemplo, esse problema de uma maneira bem direta, tá? Bem direta, o que é que eu iria fazer? Eu quero o salário dele em 2018. Então, o que é que eu vou fazer? O salário dele inicial era 1.500. Só que ele teve um aumento de 6%, não foi?
Só que esse aumento de 6% eu vou calcular ele aqui, ó, 1,06. Eu vou botar bem aqui, ó. Vou botar assim, ó, para ficar mais organizado. 1 mais 0,06. Isso aqui, ó, que é o primeiro aumento, né, ó. Esse cara aqui, ó, que é 1 mais 0,06, que é mais o aumento. Aí depois que teve esse aqui, ó, depois que teve esse aumento, esse cara aqui todinho, depois que teve esse cara aqui, ele teve mais um aumento, ou seja, multiplico de novo. Mas que aumento foi esse? Foi esse cara aqui, ó, 1 mais 0,07, que é o aumento de 7%. Então fica isso aqui, ó, 1 mais 0,07. Pronto. Esse cara aqui, o resultado dessa multiplicação é a minha resposta. Então vamos lá. Fica 1.500 vezes 1 mais 0,06 dá 1,06 vezes 1 mais 0,07 dá 1,07. Quando eu multiplico isso aqui, ó, esse cara aqui vai dar 1.000, esse cara aqui, ó, vai dar 1.590 vezes 1,07. 1.590 vezes 1,07 dá 1.701,3. Então, essa é uma maneira simples de calcular aumentos sucessivos. Tudo bem? Tá bom, pessoal? Então, você pode escolher essa maneira aqui, ó, que às vezes, inicialmente, eu acho mais simples. E só que tem essa fórmula aqui, né? Pega o valor inicial, coloco o primeiro aumento e depois o segundo aumento. Professor, se fosse 3 aumentos, multiplicava aqui, ó, o terceiro aumento. Botava aqui. Se tivesse 4, botava o outro lá em cima. Tudo bem? Pronto, pessoal. Então, esse daqui é o nosso primeiro exemplo sobre aumentos sucessivos. Se fosse só um aumento, ó, é só calcular a porcentagem separado e somar. Agora vamos para o nosso último exemplo, que é sobre descontos sucessivos. Pessoal, antes de voltar, ou antes de passar lá, né, para frente, né, com ninguém. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta. Eu tive dois aumentos de 6 e 7%, né? Primeiro aumento de 6, depois de 7. Eu vou fazer uma pergunta, que está até no livro, na página 178. Se eu tivesse, por exemplo, primeiro um aumento de 7%, se eu tivesse primeiro um aumento de 7% e depois um aumento de 6%, né? Esse valor aqui seria o mesmo ou seria diferente? O que é que eu estou perguntando? Primeiro um aumento de 6% e depois um de 7%. Se eu tivesse primeiro um de 7 e depois um de 6, aí mudasse a ordem, esse valor aqui seria o mesmo ou seria um valor diferente? E aí? Quero que vocês me respondam, tá? É uma questão para atividade. Então vamos lá para o nosso segundo exemplo. É uma questão que vai tratar sobre aumentos e descontos sucessivos. Então vamos lá. Em uma liquidação, certo modelo de fogão está com 20% de desconto em relação ao preço da etiqueta. Se o pagamento for visto, é concedido mais um desconto de 10%, calculado após o desconto de 20%. Se um cliente deseja comprar esse modelo de fogão pagando à vista, quanto vai desembolsar? E aí? E aí, pessoal? Alguma ideia? Vamos lá, vamos lá. Eu só esqueci de colocar que esse fogão está custando R$ 1.250, né? Eu vou botar bem aqui, ó. Esse fogão está custando, pessoal, R$ 1.250.
O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que esse fogão ele está com desconto de 20% inicialmente. Aí ele está dizendo que se o cara pagar à vista, ele vai dar um valor aqui, né? Se ele pagar à vista, ele vai ter mais um desconto de 10%. E aí? Ele está querendo saber quem é esse valor aqui. Ou seja, quanto é que ele vai pagar, quanto é que ele vai desembolsar. Não é isso que ele está querendo? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou calcular quanto é 20% desse valor aqui. 20% de 1.250. 20% a gente sabe que é 20 sobre 100 vezes 1.250. Eu posso cortar esse zero com esse zero. Aí eu posso cortar esse zero com esse zero. Fica 2 dividido por 1 dá 2. Vezes 125. 2 vezes 125 dá 250. Então, esse aumento aqui, ele corresponde a um aumento, ou um desconto, né, de R$ 250. Quando se fala de desconto é subtração, né? Ou seja, ele ganhou 20%. Então, o valor que ele iria pagar bem aqui, né, seria de R$ 1.000. Vou até escrever de azul. Então aqui é R$ 1.000. Entenda uma coisa, ele estava custando 1.250. Só que a loja está com um desconto de 20%. Esse desconto de 20% é R$ 250. Então, como é desconto, subtrai, né? Fica 1.250 menos 250, que é o desconto. Então, ele iria pagar aqui R$ 1.000. Mas se ele pagar à vista, ele vai ter mais um desconto de 10%. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular 10% de 1.000. Como eu ensinei para vocês, 10% é 10 sobre 100 vezes 1.000. Vou cortar esse zero com esse zero e vou cortar esse zero com esse zero. Então fica 10 sobre 1, que dá 10 vezes 10. 10 vezes 10 dá 100. Então significa dizer que 10% de 1.000 é R$ 100, né? Aí como é desconto, subtrai. Então o valor final aqui fica quem? 1.000 menos 100, que dá 900. Então no final ele vai ter que desembolsar quanto? R$ 900. Essa é a nossa resposta. Só que eu quero fazer a mesma coisa. Eu posso já calcular isso aqui separado, direto. Como? Lembra que o 100% é o 1. Aí ele recebeu um desconto de quanto? De 20%, não foi isso? Então se é desconto, então é menos. Só que quem é 20%? 20% é 0,20. Que vai dar isso aqui, ó. 100% menos 20 dá 80%. Que vai dar 1 menos 0,20 vai dar 0,80. Então o que é que eu vou fazer? Se eu quero calcular esse desconto de 20%, já direto, então eu vou multiplicar o valor inicial por 0,80. Então, ó, se eu pegar o valor inicial da TV, que é 1.250, 1.250 vezes 0,80, isso aqui vai dar R$ 1.000. Ou seja, com desconto, se eu quiser calcular direto já, não preciso calcular e depois subtrair. Ou seja, direto, essa forma aqui. Ó. Aí, depois que chegou aqui, ele pegou e ganhou mais um desconto de quanto? De 10%. Só que a gente sabe que 100% é 1
menos 10%, que é quanto? 0,01. Não, 0,1. 0,10, né? Só calcular. 100 dividido por, ou 10 dividido por 100, dá 0,01. 0,1. Então isso aqui vai dar 0,9. Isso aqui é 90%. Então, como ele já recebeu um desconto de 20% e estava 1.000, então 1.000 vezes o desconto de 10%. O desconto de 10% equivale a quanto? 0,9. 0,9. Se eu pegar isso aqui, 1.000 vezes 0,9, ou 0,90, que é a mesma coisa, dá 900. Aqui, ó. Só que eu não quero fazer assim por passo a passo, eu só quero fazer direto. Vamos lá fazer direto. O que é que eu vou fazer? Eu pego o valor inicial, que é de 1.250, vezes. Aí aqui eu vou ter o primeiro desconto, não é isso? Mas quem é o primeiro desconto? O primeiro desconto é de 20%. Só que está aqui, ó, 0,80, que eu peguei menos desconto de 20%, que sobrou quem é 0,80. Aí eu vou colocar aqui, ó, 0,80. Não, eu vou botar primeiro aqui, ó. Vou botar assim, 1 menos 0,20. Ó, que é o 100% menos os 20%, que está aqui, ó. Vezes. Aí, depois desse primeiro desconto, eu tenho mais um desconto de 10%, não é isso? Ó? Então, eu vou pegar o 1, que é o 100%, menos o desconto, que é 0,10. Aí, eu multiplico. Então, fico 1.250 vezes esse cara aqui vai dar 0,80, vezes esse cara aqui que vai dar 0,90. Aí, quando eu multiplicar tudo, pessoal, isso aqui vai dar 900. Então, assim, o cálculo que eu quero que você aprenda é esse aqui, ó. Se eu quiser calcular direto os valores, então é só pegar o valor inicial vezes o primeiro desconto vezes o segundo desconto. Então, é só multiplicar que vai dar isso aqui, ó. Então, não precisaria fazer esse tanto de cálculo aqui e nem esse tanto de cálculo aqui. Então, era só multiplicar todo mundo direto. Ó. Pega o valor inicial vezes o primeiro desconto vezes o segundo desconto. O resultado vai estar aqui. Tudo bem? Professor, e se fosse primeiro um desconto e depois um aumento? Como é que eu faria? Coloca o desconto aqui primeiro, subtraindo. E se depois for aumento, coloca somando. Né? Porque aumento fala de soma e desconto fala de subtração. Deixa eu ver Deixa eu ver quantos minutos está aqui essa aula. Para ver se não vai ficar muito grande a aula. A aula está 43 minutos. Então, preste atenção. Deixa eu colocar um exemplo aqui. Por exemplo, vamos supor que aquela televisão lá, que estava de 1.250, ela pegou um desconto de 20%, um desconto. Então, se eu falo desconto, é subtração. Aí tem um valor aqui, né? Aí, depois desse valor, ele teve um aumento de 10%. O que foi que eu fiz lá? Eu peguei o 20%, ele é 1 menos 0,20, não é isso? E o 10% ele é 1 mais 0,10. Por que mais, professor? Porque aqui é aumento. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 1.250 vezes o primeiro desconto, aí vezes o segundo, que é um aumento. Fica 1 mais 0,10. Aí essa multiplicação aqui vai ser o valor final aqui, ó. Então, se eu pegar 1.250 vezes esse valor aqui, que dá 1 menos 0,20, dá 0,80, vezes 1 mais 0,10, dá 1,10. Agora multiplica, ó, 1.250 vezes
esse cara aqui vai dar mil reais. Não é isso? Vezes 1,10. 1.000 vezes 1,10 dá 1.100. Então o valor final aqui, ó, esse valor final é 1.100. Isso se fosse primeiro um desconto e depois um aumento, tá bom? Então vai funcionar da mesma modo, pessoal. É assim que a gente tem que trabalhar com aumentos e descontos sucessivos. Mas eu quero deixar um alerta aqui, pessoal, que quando se trabalha com matemática financeira, o mais importante é você saber calcular uma porcentagem, né? O mais importante é você calcular uma porcentagem de um determinado valor. O importante é isso, saber calcular uma porcentagem de um determinado valor. Essas formas que eu coloquei para vocês, então vocês fazem da forma que você achar melhor. Se você achou, por exemplo, se você achou essa primeira forma aqui melhor de fazer do que a outra, então fica à vontade, tá? Se você achou essa daqui melhor, então fica à vontade. Se você achou essa daqui melhor, que no caso é a mais rápida que eu acho, fique à vontade. O que eu quero é que você faça corretamente, tá bom? Então, eu ainda vou gravar mais uma aula com mais exercícios, porque assim, quando se fala de porcentagem, pessoal, quando se fala de porcentagem, é muita interpretação, entendeu? Nem todas as questões vão ser fáceis, né? Tem umas que são bem complicadas. Por quê? Porque exige de nós interpretação da questão, tá? Mas o mais importante, eu acredito que você já sabe, que é calcular uma porcentagem de um valor. Calcular uma porcentagem de um valor. Então, um abraço do professor Natanael e até a próxima aula.